O Instituto Brasileiro de Turismo desenvolveu uma nova marca para promover o turismo do Brasil no exterior. Ela virá acompanhada do slogan Visit and Love Us. O slogan foi alvo de críticas no Twitter, e a que mais chamou a atenção foi a do youtuber Felipe Neto, que apontou uma suposta ambiguidade no slogan. Seu tweet repercutiu nas redes sociais e acabou virando meme. Muitos usuários avaliaram como forçada a análise dele, tanto que Felipe Neto voltou atrás e apagou a postagem depois. Esse foi o tweet apagado. Gente, eu não tô zoando. O novo slogan do turismo brasileiro é literalmente Brasil, visite e ame os Estados Unidos. Isso porque US ali, em letras de caixa alta, significa United States para qualquer gringo. É inacreditável o amadorismo do governo. E em seguida ele postou esse, que ainda está no ar. O melhor é que ninguém percebeu que a construção da frase dava a entender visite e ame os Estados Unidos. Ou seja, é amadorismo para todos os lados. Não tem um que salva. Vários internautas disseram que Felipe Neto estava errado, pois o US do slogan não pode ser interpretado como United States, já que não possui a palavra de antes do US. O youtuber Easy Nobre foi uma das pessoas que corrigiram Felipe Neto. Inclusive, o clima ficou tenso entre os dois, mesmo eles sendo amigos. Easy tweetou: não mano, seria interpretado assim se fosse Love the US. Love Us é claramente nos ame. Jamais defendo esse governo de ignóbeis. Mas sejamos honestos também. Felipe Neto mostrou uma print de alguém num grupo de Facebook de tradutores dizendo que também confundiu o US com US. Easy respondeu: tá errado esse print. Pergunte a qualquer professor de inglês. Quando o US é o objeto da frase, o verbo se torna transitivo e requer o artigo de. US ou United States sempre requer de depois de verbos. Visit the US, immigrate to the US, attack the US, defend the US, leave the US. Se US é o objeto da frase, requer o de. Felipe Neto respondeu: você jura, Easy? Me ensina agora o verbo to be. Estou falando que a percepção do United States vem. Não que essa foi a intenção deles ao escrever. Ao ler, o cérebro faz a piada. Por se tratar de frases sobre visitar países, visit and love it seria 10.000 vezes melhor. Cara, por que diabos você tá me ensinando o de? Você conheceu meu inglês pessoalmente, mongol. Easy Nobre respondeu: isso foi um pouco desnecessário, né, brother? Jamais te tratei com desrespeito. Essa animosidade não era preciso. Felipe, é sério, mano. Nessa questão de interpretar Love Us como ame os Estados Unidos, você tá errado. Seu inglês não é ruim. Eu já presenciei você falando com a minha ex em evento em Fortaleza e tal. Mas nisso você está enganado. Pergunte qualquer professor de inglês, mesmo algum de esquerda. Depois de muito furdúncio, Felipe Neto decidiu apagar a postagem original e tweetou: decidi apagar o tweet do Love Us, porque, da forma que escrevi, parecia que eu estava dizendo que a frase tinha a intenção de adorar os Estados Unidos, quando, na verdade, só quis apontar um slogan amador que soava ambíguo para uma piada. Falha minha por ter escrito mal o tweet. Segue o jogo. De todo modo, sigo dizendo, o slogan Brasil, Visit and Love Us ficou uma... Se fosse Visit and Love It, seria 10.000 vezes melhor. Não demorou muito e Felipe Neto virou alvo de piadas e críticas no Twitter. Confira alguns dos tweets falando sobre o assunto. Por favor, faz um vídeo assim, eu te imploro. Gente, eu não tô zoando. O nome do jogo é literalmente Pokémon Goiás. Pokémon Goiás. Isso porque Go ali, em letras de caixa alta, significa Goiás para nós brasileiros. É inacreditável o amadorismo. Tradução de The Last of Us, segundo o dicionário inglês-português do professor Felipe Neto. Não, você só apagou porque começou a passar vergonha mesmo. Assuma que quis dar aquela lacrada para atacar o governo e se deu mal. Tem um pingo de honestidade. A youtuber Ayu, que tem um longo histórico de tretas com Felipe Neto, aproveitou a ocasião para detonar ele. Ayu tweetou: cadê o homem de 30 anos, fluente em inglês com 10 milhões de seguidores e 30 milhões de inscritos se retificando publicamente sem se justificar? Eu errei. Us, neste caso, não dá a entender Estados Unidos por falta do artigo de. Falei... tô errado. Não é tão fácil, né? Aprendam, crianças. Isso é não saber admitir o erro e não querer assumir a responsabilidade das suas atitudes. Se justificar de 1000 maneiras diferentes para dizer que pareceu outra coisa, ou que as pessoas que entenderam errado, não é assumir o seu erro. Isso é ser arrogante. É importante saber ser humilde e assumir os seus erros sem ficar se justificando. Todo mundo erra. Isso é natural. O erro dele não foi ter feito um tweet mal escrito. Foi claramente ter se confundido. Como eu sempre digo, o ser humano veio ao mundo para fazer... Se você tem um polegar opositor, meu amigo, você vai fazer alguma hora. Não tem que ter vergonha em admitir seus erros e aprender com eles. O que não é bonito é ficar colocando a culpa dos seus erros nos outros. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!